nós faremos... Enquanto estávamos aqui a ouvir o novo presidente do Brasil, Michel Temer, Gregório do Vivier ia sorrindo, a espaços. O que é que está a fazer dessa cara, Gregório? Para mim é muito deprimente isso. Ver um sujeito que teria... Sabe que ele tem 1% de intenção de voto hoje. É um sujeito odiado, ele é unanimamente odiado pela população. É um sujeito que as pessoas votaram na Dilma, votaram apesar dele ser o vice. É um sujeito, como vocês viram, não tem nenhuma legitimidade, tampouco tem algum tipo de inteligência, é réu hoje da Lava Jato. É a primeira vez no Brasil que um presidente réu é empossado. Em geral, os presidentes eles vão presos depois de serem empossados. Esse sujeito ele já está sendo investigado antes de ser empossado. É a primeira vez na história do Brasil que um ficha suja está na presidência. Então tiram uma presidente democraticamente eleita, com 53 milhões de votos, para empossar um sujeito que não teria nenhum por cento de intenção de voto e que é réu. Então a presidente que não é ré, que não foi julgada, nada foi provado contra ela, é deposta para botar um sujeito que é réu. Qual é que é a expectativa agora para estes 180 dias? Ainda não fizemos o preâmbulo desta conversa. O Gregório é membro integrante da Porta dos Fundos. Eu penso que a maioria dos portugueses já o conhece, e bem. Talvez. Pronto, foi apanhado, enfim, por esta destituição de Dilma quando estava aqui em Portugal. Eu estava no avião. Eu saí do Brasil, a presidente era Dilma, eu cheguei e é um golpista, um sujeito, um réu. Gregório, nós já vamos continuar com a conversa. Escolhemos aqui um pequeno sketch da Porta dos Fundos para ver e que ele representa também, no fundo, aquilo que é a situação dos políticos no Brasil. Vamos ver. Sim, vamos lá. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Parou sem gracinha, parou. Parou sem gracinha, parou. Calma. Quem são vocês? Vamos dizer que a gente está aqui amando de uma empreiteira, qual o seu desagradou, ok? Olha só, amigo, faz o seguinte. Leva tudo, leva o que você quiser, só não me mata, não mata ninguém, tá bom? Aqui ninguém vai matar ninguém, não, porra. Aqui só tem pedreiro. A gente vai reformar a tua casa. Vamos mudar essa cozinha aqui toda, deixar todos os azulejos trocados bonitinho. Vamos colocar a porra de um exaustor industrial ali, vai ficar tudo perfeito. Fogão de indução, triturador... Não faça isso, olha só. Eu sou político, eu sou homem público, eu sou a pessoa mais honesta que existe. Se eu fizer um negócio desse, as pessoas vão achar que eu enriqueci ilicitamente. Pensa na imprensa, nos meus eleitores. Foda-se, isso aí é problema seu, não é meu. A gente vai terminar o serviço e depois vai embora. Dá uma olhada naquela parte da piscina ali. Tá vendo ali? Vou botar uma piscina maior. Tá? Vou colocar uma churrasqueira ampla ali, vou colocar um fogão a lenha, tá? A área de lazer vai ficar maior pra você chamar seus amigos. Eu não tenho amigo nenhum pra chamar. Vamos dar uma olhada no jardim ali agora, olha pra lá. Tá vendo lá o jardim? Vamos colocar uma orquidária bonitona ali, um jardim suspenso que é pra madame passar. Aí, lembra do quartinho de empregado? Quartinho de empregada, bem lembrado. Quer o que no quartinho de empregada? Quer uma adega climatizada ou quer um elevador privativo? Fala. Eu não quero nenhum dos dois. Vou colocar os dois. Não. Essa casa aqui é grande, 3 andares. Tá, demorei a encontrar o quarto de TV. Vou instalar um home theater com som round lá. Olha só, calma, vamos conversar. Por que em vez de gastar esse dinheiro todo nessa obra, gastar esse dinheiro comigo, você não pega toda essa verba e a gente investe em saúde, em educação, em cultura para um Brasil melhor para mim, para você e para os nossos filhos? E foi exatamente isso que aconteceu. Parou, perdeu, parou, vambora construir um estádio agora de futebol, meu irmão, parou. Calma. Tô te falando, calma, meu cara, não vamos desapropriar essa porra aqui toda pra tu fazer um estádio, entendeu? É mais de 1 bilhão investido, tá entendendo? Calma, estádio? É estádio, Mas porra. aqui passa a tubulação da Petrobras aqui embaixo. Aí é problema seu, meu parceiro. Tu vai construir essa porra, ainda vai passar o metrô do lado pra deixar nego na porta do estádio. Tá me ouvindo? Mas é um estádio... Você quer popular ou você quer... popular, os caras querem um estádio bonito pra caralho, pra todo mundo entrar naquela porra, ver os azulejos tudo branquinho, bonitão mesmo, várias pedras de Israel. Eu quero essa porra toda de blindex. Mas o que, Osmar? Fala pra ele. Pérola, parceiro. Pérola, os caralho, mármore. É Porra, mármore? é isso aí, meu irmão. Nossa, que ideia. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Vambora. Vou ser obrigado a te agredir. Vambora. Ai, é o caralho. Gregório, esta é uma caricatura que não anda nada longe da realidade dos políticos. Boa parte dos políticos brasileiros são mesmo assim. Boa parte. Mentem com todos os dentes que têm. Com todos os dentes. Sabe que o novo ministério que o presidente interino, ele acabou de empossar 24 ministros, dos quais 8 estão indiciados na Lava Jato. 8? 8, tá? Então, 1/3 dos ministros que ele acaba de nomear eram réus, não são mais porque agora tem foro privilegiado.
Então, esse combate à corrupção no Brasil está dando nisso. Está dando, na verdade, não é um combate à corrupção. Ele é um combate a Dilma, ao PT. Não tem nada. Se fosse um combate à corrupção, o presidente interino que acaba de ser empossado não seria o Michel Temer, que é um corrupto notório, investigado já, envolvido em escândalos até o pescoço. Era precisamente por aí que eu ia há bocado. Que expectativa é que tem para estes 180 dias que ele vai estar, no máximo, à frente do país? Olha, é feito Game of Thrones, viu? The winter is coming, o inverno está chegando, cabeças vão rolar, vai ser bem difícil esses 180 dias, porque o corte que está acontecendo agora no Brasil é uma crise, e a gente sabe bem, Portugal viveu, está numa crise longa na qual alguém tem que pagar a conta. E Michel Temer assume para fazer com que o trabalhador pague, para o que mais pobre pague. Ele já não tem dúvidas que ele vai aprovar a terceirização, como ele já queria, o corte às conquistas sociais, que ele prometeu que não vai, mas não temos dúvidas que ele vai, porque ele anunciou, ele tem um plano que chama Ponte para o Futuro, o plano de governo dele. Na verdade, é uma ponte para o passado fadada a cair como a ciclovia do Rio de Janeiro. Não tem fundamentação, é uma coisa muito baseada isso em mercado. Ele fala 23 vezes a palavra mercado, não fala nenhuma vez a palavra trabalhador. Você é um apoiante da Dilma? Não. Não é? Não votei nela no primeiro turno, acho que fez um governo péssimo, mas as minhas críticas a ela não são as razões pelas quais ela está caindo. Minhas críticas a ela são ambientais, ela fez um governo, uma tragédia com o justo ambiental, não fez demarcação de terras indígenas, não fez reforma agrária. Não é por nada disso que ela está caindo. A Dilma não cai por causa dos erros dela, mas ela está caindo por causa dos acertos. Ela está caindo exatamente por causa da luta pela corrupção, ela está caindo por causa das conquistas sociais, ela está caindo por fazer os poucos acertos que ela fez são que estão fazendo ela cair. O Brasil tem uma solução política, assim, a breve trecho à vista ou não? A breve não, mas a longo tem, que é a reforma política. Dá a ideia que a classe política tem um problema quase endémico de corrupção, de facto, não é? Tem, mas eu não acho que seja uma coisa do povo brasileiro, porque eu não acho que seja um povo mais corrupto. Eu acho que é uma coisa do sistema político, que hoje é baseado em doações empresariais. Uma empreiteira, quando ela é permitida doar e ela doa milhões, um deputado não se elege sem milhões. É muito difícil dos deputados que estão lá. Todos ganharam milhões para se eleger, assim como os presidentes, inclusive a Dilma também. Quando um político ganha esse dinheiro, a empresa não faz doação, né? A empresa faz investimento. Ela está investindo para ter esse dinheiro de volta. Então, todos os deputados eleitos são eleitos com uma dívida com as empresas que o elegeram. E eles vão pagar essa dívida com dinheiro público. Então, sem reforma política, sem o fim do financiamento privado de campanha, não vai haver fim da corrupção. Não existe. O sistema, ele corrompe, ele é corrupto. E sem a reforma política, não vai mudar nada. Agora, o que é irônico é que a Dilma propôs a reforma política e ela foi barrada pelo Congresso. E, portanto, não há aí boas expectativas para o que aí vem, também nem para mudanças no sistema político, pelo menos tão cedo. E, entretanto, o Brasil está a braços também com algumas dificuldades económicas. Isso vem piorar a situação. Não há solução à vista também por esse ponto de vista. Eu não acho que haja diferença. Porque esse é um político e todos os ministros que ele indicou são velhos no pior sentido da palavra, não de idade. Mas tem alguns novos. É a velha política. Mas alguns novos. Por exemplo, ele está indicando para o Ministério da Ciência e Tecnologia um bispo da Igreja Universal, criacionista, para o Ministério da Ciência. Vocês estão entendendo o quão grave é isso? Não é uma piada do Porta dos Fundos. Isso é real. Bom, mas imagino que vocês, na Porta dos Fundos, muitas vezes, ao ter conversas, que sorte em viver num país destes, que tem uma classe política assim, para nós estarmos sempre a escrever piadas e a representar piadas. Mas não falta matéria-prima, não é? Eu acho que eu preferia viver num país desenvolvido e estar desempregado, sabe? Até porque, na verdade, quando a piada está pronta, o nosso trabalho é mais difícil. É difícil fazer piadas quando a realidade já é uma piada. A competição é desleal com os noticiários no Brasil, né? Muito difícil, a piada já está lá. Parece que a gente não tem trabalho, basta lê-la, basta ler o jornal no Brasil. A realidade consegue ser, enfim, ainda mais incrível do que a ficção, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Michel Temer empossado para combater a corrupção, essa é a piada, não tem nem piada para fazer sobre isso, sabe? É um corrupto tão notório, tão antigo, que é uma piada, sabe? Não existe, é botar o rato para fazer a desratização. Não faz sentido. Quer acabar a corrupção, comece por ele, sabe? É isso que é engraçado. Acha que um dia o Brasil vai ser esse país onde os humoristas não vão ter, enfim, grande matéria para trabalhar? Eu acho que já é um pouco. Hoje é muito difícil fazer humor porque a matéria, ela não tem, você não tem o que dizer, já está lá e é triste. Às vezes eu me pego triste porque é muito difícil fazer piada com isso, sabe? Quando você tem um corte tão sério nos direitos trabalhistas, uma classe trabalhadora já tão calejada que acaba um pouco de botar um pouquinho para fora a cabeça da miséria.
e ver que vai voltar atrás. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um retrocesso, não de anos, mas de décadas, sabe, na política brasileira. Mas há uma esperança para mudar isso, pelo menos a longo prazo? Eu acho que a longo prazo, sim, com uma reforma política intensa, com uma maneira completamente diferente de se eleger, com o fim do financiamento privado. Tem um monte de coisas que eu acho que podem ser feitas. São coisas que demoram bastante tempo. Bastante tempo e coisas que eu tenho certeza que Michel Temer não vai fazer. Até, se calhar, por uma questão de tempo, não é? Estamos a falar de 180 Sim. dias, pelo menos para já. Exatamente, de tempo de interesse também. Porque ele sabe, por exemplo, se ele convocasse eleições diretas, ele teria 1% de voto, então não interessa eleições diretas. Ele é um sujeito que só chega à presidência através de eleições indiretas do parlamento, porque ele não tem base, ele não tem aprovação, não tem carisma, ele não tem eleitor mesmo. Então, é um sujeito que só chegaria à presidência através de um golpe branco, que foi o que aconteceu. Falava há pouco da necessidade da classe política brasileira ser colocada perante novas regras, no fundo, para que casos destes, como Lava Jato, não se repitam. O que é que devia acontecer em relação aos políticos? Eles deviam ter a ficha limpa, por completo, para entrarem na política? Sim, eu acho que esse é o mínimo. A ficha limpa, para mim, ela deveria ser o mínimo requisito necessário para você estar na presidência ou para você ser deputado. E não é o caso. No Brasil, hoje em dia, tem 1/3 do Congresso que está investigado. Assim, 1/3 é muita coisa, sabe? Então, eu acho que sim, tinha que ter novas eleições diretas, não só para a presidência, como para o Congresso também. Quando você tem 1/3 do Congresso réu, você não pode ser o réu que vai tirar a presidente. O réu não pode ser juiz, esse é um princípio básico da justiça. Um réu não pode julgar, né, por corrupção. Então, eleições diretas, para mim, era fundamental e urgente. Como é que olha para todo este processo de destituição? Dilma Rousseff queixa-se de uma grande injustiça. É assim que olha também para isto? Eu olho com uma grande injustiça, sim. Não porque a Dilma fez um governo brilhante, porque foi muito longe disso, mas porque ela foi democraticamente eleita e porque não há crime. E sem crime não pode haver impeachment. Impeachment sem crime tem outro nome, é golpe. Né? Sem flagrante, sem produto, sem substância, não há crime. Não há crime, há apenas um golpe branco, porque está feito segundo todas as minúcias da justiça foram respeitadas, a não ser um dado fundamental, que é o crime. Né? Não há crime de responsabilidade, nada foi provado. Então ela está caindo sem crime, logo é golpe. A Porta dos Fundos já começou a escrever o próximo quadro sobre esta destituição. Sim, vamos ter muito a falar sobre isso. Vai ter Michel Temer como personagem principal. Vai ter que ter, mas é difícil porque ele é tão sem graça, né? Ele fala tão enfadonho ainda por cima. Né? Saiu da Dilma, que já era um presidente enfadonho, para um consegue ser mais. A voz dele dá um sono, vai ser bem triste esses próximos meses. Gregório, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado por estar nesta edição da Noite de Gregório aqui no SIC Notícias. Obrigado.